Que babado! Ah, agora sim, deixa eu ver se o povo entra aqui. Rapaz, eu acho que eu tô ficando velha. Esse negócio de ter 3 Instagram tá me acabando. Vamos esperar a galera entrar. Todo mundo fazendo levantamento de peso, porque hoje é sexta, né? Aí sextou pra galera. Vamos ver se a galera vem pra cá. Eu acho que eu vou compartilhar a live. Deixa eu ver aqui. Vi! Você foi a primeira, minha amiga. Deixa eu ver se eu compartilho aqui. Boa noite, Larissa e Evi. Gostou do meu turbante? Faz tempo que eu não faço um turbante. Aí hoje eu não gostei do meu cabelo, porque Nicolas fica brincando com o meu pente, desapareceu com o meu pente e digo, rapaz, tem muito tempo que eu não faço um turbante, vou fazer hoje. Eu tentei acho que umas 3 ou 4 vezes, que é muito tempo sem fazer mesmo. E aí quase não sai, mas saiu. Estou linda. Ai, acho que vocês aqui da Papo de Preto nunca me vi fazer live de turbante. Eu fazia muito turbante quando eu era da Papo Reto com Manu, né? Que era de esquerda. Aí eu fazia muita live com turbante. Depois eu, acho que porque eu cortei o cabelo, ficou muito curto, eu não fiz mais. Mas, gente, vocês não sabem, eu tava, como eu tenho 3 Instagram, eu tenho um pessoal, que é Manu Ngozi, e tenho esse daqui que é Papo de Preto, que é que eu falo de política preta, e tenho o Quilombo Longa, né? Ai, obrigado, nega, obrigada, Arnaldo. E aí eu esqueci que eu estava no Manu Ngozi. Vai eu fazer, botar o ao vivo e depois tô vendo aquilo, se tentar compartilhar, digo, essas caras diferentes aqui. Aí quando eu olhei em cima, eu digo, não é Papo de Preto, é Manu Ngozi, bora mulher, sai daí. Aí descartei a live, que por isso eu entrei atrasada aqui, porque eu entrei lá no Manu Ngozi, olha que loucura. E aí muita gente daqui ainda não me segue lá, a maioria de lá ainda é o povo da época de esquerda. Que foi o meu primeiro perfil, né? Que era Manuela Cristina e hoje Manu Ngozi. Rapaz, que bagaceira, viu? Pensa, a pessoa tá ficando velha. Mas uma velha linda, gostosa. Nem se acha. Esse povo de signo do fogo, né? Minha filha, sagitariana. Esse povo de Áries, Sagitário e Leão, nem se acha. Eu acho que eu vou começar. Tem acho que umas 5 pessoas, só que hoje 6. Entrou, hein, cachaça? Oi, José. Não é você não, José. Lucas, que eu chamo de cachaça, o cara do copo, o cara que diz que sexta-feira é dia de... Ser de Sagitário também só podia ser. Esse povo de Sagitário é muito generoso, muito bom. A gente tem defeitos também, mas nós somos um povo bem generoso. Eu gosto muito do meu signo. Tem lá os defeitos dele, né? Meio irresponsável, meio festeiro. Mas é um povo que, se puder tirar a camisa do corpo e lhe dar, Sagitário geralmente é assim. Boa noite, Carmen. Em plena sexta-feira, tomando um e me assistindo. Você não vale nada. Você não vale nada, Lucas. Eu sabia que você tava... sim. Eu sempre chamei de Joe. Eu não sei onde foi que eu achei o tal do Lucas, porque é Joe Chaves. Lá também no Facebook. Eu não sei como foi que eu achei o Lucas. Mania, né? Eu acho que eu devo ter algum amigo que é Joe Lucas.
E aí eu sempre chamei você assim, achando que tinha um Lucas depois. Pronto. Vamos começar, né? Gente, o dia hoje foi quente. E aí, quando eu não... William, seja bem-vindo. Quando eu não faço... Ai, mais uma de Sagitário, ó. Porra, só os sagitarianos online. Chegou a escorpiana agora, né, Jumbo? Ai, gente, mais um sagitariano. Nádia também é sagitariana. Aí, ó. Rapaz, é muita gente boa nessa live hoje, viu? A live tá na alegria. Por isso que eu tô assim, com esse turbante na cabeça. Tem que tirar uma foto com esse turbante. Acho que eu vou tirar uma foto e vou botar no meu perfil. O William, depois no privado, você manda teu WhatsApp pra mim pra gente conversar? Por favor. Ai, obrigado, Paula. Ai, obrigado, Nádia. Eu também tô me achando linda, né? A pessoa é sagitariana, nem se acha, né? Mas de turbante, ficou massa. Muito tempo que eu não faço turbante. Nem sabia se ia conseguir. Tentei umas 4 vezes. Porque eu geralmente uso minhas cangas, algum tecido que eu tenha pra fazer turbante. Adoro Gêmeos, viu? O melhor namorado que eu tive foi de Gêmeos. Sou apaixonada pelo povo de Gêmeos. Depois dele não tive mais um que prestasse. Mas só que geminiano tem os defeitos deles também, viu? Esse povo bipolar. E aí, menina, eu uso muito canga, né? Isso aqui é uma canga. Eu tenho umas 3 ou 4 cangas. Eu não sou muito fã de praia. Então, eu uso minhas cangas ou pra ficar em casa à vontade, só com elas, assim, amarradinha, ou pra fazer turbante. E essa daqui é uma canga que eu amo, bem colorida. E aí eu gosto de fazer turbante com ela. Escorpião chegou, né? A live dos signos, né? A batalha dos signos. Mas hoje a gente vai falar sobre a galera prestígio, né? Que é preto por fora e branco por dentro, ou negresco, como queiram. Que ficam tentando justificar as suas integrações, né? Usando os nossos ancestrais. E aí hoje eu ouvi, logo hoje, 2 frases. A primeira foi na Papo de Preto, no vídeo de ontem, na live de ontem, que eu baixei aqui, gravei, botei lá no Facebook. E aí um cara que me seguia há muito tempo e que adorava minhas como é que se diz? Minhas lives, meus posts, ontem disse a mim que não concorda, que gosta muito de mim, mas não concorda. Porque o preto, ele pode ser o que quiser, estar onde ele quiser. E aí ele soltou essa. Nossos ancestrais foram forjados em sangue, suor, humilhações e lágrimas. O Brasil não é da branquitude, é nosso. Então, aí eu diminuí o comentário, né? Ele falou, então nós podemos ser o que a gente quiser. A gente pode entrar nas universidades e fazer o que a gente quiser. A gente pode ser tanto funcionário quanto presidente da República. E aí eu disse, nossa, como ele se emocionou. Nossos ancestrais lutaram, derramaram lágrimas, foram forjados em sangue. Pra hoje você, otário, ser funcionário de branco ou emular o branco dentro das universidades, nos restaurantes, ter uma vida de branco. Foi pra isso que os nossos ancestrais lutaram. É assim que ele falou. E aí veio a questão daquele irmão maravilhoso senegalês que mora na Itália e se diz italiano, não se diz africano. E ele faz aqueles vídeos, né? Dizendo que, descomplicando, fazendo tutoriais descomplicando certas coisas que as pessoas dizem, máquinas que as pessoas inventam, que a gente pode fazer de forma simples e as pessoas inventam uma coisa mirabolante para você comprar a ideia, né? E aí esse cara namora com uma branca e eu disse, poxa, ele é maravilhoso. Amanda, quanto tempo? Eu disse, ele é maravilhoso, o pena é que ele namora com uma branca. É um povo com tanto potencial, mas que não entendeu ainda que precisa se amar, que precisa estar perto dos seus, precisa dar autonomia aos seus, né? Eu fico assim muito triste porque essas pessoas têm um certo poder,
O cara tem milhões de seguidores. Ele não tinha necessidade de se integrar. A mesma coisa Yuri Marçal. Gente, Yuri fazia uns vídeos bem radicais, esculhambando os urubus. De repente, o cara tinha tanto poder que uma racista fez um comentário bem racista no perfil dela do Instagram. E ele disse ao Instagram que não postava nada enquanto o perfil dela não fosse derrubado. O Instagram derrubou o perfil dela, disse a ele que ele era muito importante. E o cara se integrou. Eu não consigo entender porque o cara já tinha um poder do caralho que muitos pretos não têm. Gente, é certo. Quando um preto vê que quando um branco vê que o preto tem muito potencial, que ele é muito bom em alguma coisa, ele vai cooptar esse preto para poder servir a ele. Porque preto bom é preto serviçal para eles. Então a gente é que teria que dizer não, a gente que precisava entender que esse potencial nosso é para ser usado com o nosso povo, pela autonomia do nosso povo, sabe? É você ser uma professora foda, tá fazendo um trabalho bom, aí vem uma entidade branca, percebe isso e te copita e te dá alguns benefícios. A gente precisa dizer não, a gente precisa aprender a dizer não, sabe? E aí o que aconteceu? Yuri fez isso, Tia Má também fez isso, era maravilhosa na internet, aqueles vídeos, aquela coisa. Perceberam isso, levaram pro lado deles, e aí a gente fica um povo cheio de habilidades, inteligentíssimo, servindo ao branco, ajudando o branco a manter um poder histórico sobre nossas vidas, porque a gente deixa. Porque nós temos potencial para ter autonomia, para viver as nossas vidas sem precisar deles. Mas a gente não consegue, como eu falei ontem na live, a gente não consegue conceber a vida sem a mão daquelas misérias, sabe? E aí o outro comentário, por conta de eu ter falado que o cara tinha uma namorada branca, foi: meus ancestrais lutaram tanto para hoje eu poder me relacionar com quem eu quiser. Olha, pense aí. Menina, olha, eu ri tanto hoje desses comentários. Eu ri tanto. Porque eu disse, gente, a galera tá toda perdida. A galera tá perdida. Ainda usa os ancestrais. É igual esse povo que diz assim: porque eu sou de Xangô, eu sou de Exu, eu sou de não sei quem. Sabe? Pra poder justificar. Logo eu, uma mulher de Xangô, você derrubada porque não sei o que, para justificar em estar em espaços brancos. Eu já ouvi muito Dejanira falar isso, viu? Que é uma mulher de axé, que é uma mulher, né? Ó, me deixe, viu? E aí eu fiz alguns apontamentos. Eu fico imaginando nossos ancestrais derramando sangue, se suicidando, fugindo para se livrar dos brancos ao ouvir esse tipo de asneira, né? Os ossos devem se mexer assim, rebanho de abestado. Vocês estão malucos? Sabe? A gente não morreu por causa disso não, rebanho de desgraça. Aí não houve um ancestral que seja nossa referência, cujo objetivo era sentar na mesa dos brancos e se casar com eles, a não ser que os seus ancestrais sejam capitães do mato. Para você acreditar que os seus ancestrais derramaram sangue, para você hoje estar integrado com o branco, o seu ancestral deve ser capitão do mato. Não é possível que seu ancestral seja alguém foda. Porque eu não consigo perceber nem aqueles que lutaram na época da escravização e nem aqueles que hoje não, que a gente diz que é contemporâneo, mas que a gente estuda eles. Mas como Garvey, como Malcolm, como John Henry Clark, como Lumumba, Sankara, Touré, eu não consigo perceber Marimbaane, sabe, lutando para que a gente se integre. A luta é justamente outra, sabe, vai na contramão. É isso, ó, Jambo, ou é capitão do mato ou é mordomo da casa grande. Steve, só pode ser, porque meus ancestrais não lutaram para me fazer integrar.
Os meus ancestrais não lutaram para me ver na universidade. Os meus ancestrais não derramaram sangue para me ver casado com branco, para me ver servindo ao branco. Pelo contrário, se você for ler a história dos seus ancestrais, aqueles que realmente derramaram sangue, eles fizeram isso por liberdade, por autonomia, pelo direito de viver a vida com os nossos valores, com valores ancestrais, com o nosso povo, com os nossos costumes, a nossa espiritualidade, o nosso modo de viver, até na forma de resolver os nossos conflitos. Porque eu não quero dizer que todo preto em África pré-colonial não brigava, era bonzinho, era todo mundo unido, não. Mas nós tínhamos o nosso modo de viver e nós resolvíamos os conflitos entre nós. Quem fudeu tudo foi o Iurubu que entrou na história, que interrompeu tudo. Sabe? Então a gente precisa parar de relativizar a nossa história, de banalizar a nossa história, de pegar os nossos ancestrais, os nossos orixás e colocar nesse lugar de validar coisa errada. Sabe? Pense em Dandara casando com o senhorzinho. Já sou uma desgraça. Pense aí naquele momento em que ela ia ser presa e que ela se joga, se mata, porque é melhor morrer do que ser escravo, pensando na possibilidade de se casar com o senhor. E achando que isso era liberdade. É muito tosco, gente. É forçar demais para encaixar uma coisa onde não cabe, sabe? Isso é mais do que resiliência, porque a resiliência você vai forçar, né, a porca quadrada no buraco redondo, a porca maior, não é isso? Naquele buraco que não cabe até entrar. Mas isso é mais do que resiliência, isso é escrotidão, sabe? Quando não é ignorância, porque eu sei que tem muitos dos nossos que são realmente ignorantes, que são pessoas que ainda estão embranquecidos, mas tem gente que é esclarecido e que continua defendendo isso porque gosta. Gosta, defenda. Você não quer se relacionar com branco? Defenda a sua porra lá. Agora não vem pra cá botar o nome dos ancestrais nesse lugar, não. Não vem pra cá botar os orixás no meio desse badofe aí, não. Essa lagobada, porque isso aí não existe. A gente precisa ter coerência, sabe? E aí eu fiquei ouvindo essas coisas, sabe? É até uma vergonha fazer luta integracionista quando nossos ancestrais lutaram tanto para construir quilombos. E aí as pessoas dizem assim, mas existem pessoas boas também do lado de lá, pessoas que lutaram do nosso lado e tal. Gente, às vezes o inimigo dá até uma trégua com você, mas ele não pode mudar a natureza dele. Eu já disse aqui várias vezes que para que o branco tenha privilégio, ele precisa que você seja escravizado. Ele precisa que você seja explorado, que você seja pobre, que você sofra violência. Está na natureza do Iurubu ser como ele é. E aí eu hoje assistindo aquele filme, eu não gosto de assistir filme nesse naipe não, que fala de violência, que coloca o preto de uma forma estereotipada, mas hoje eu assisti Monstro, para poder entender a proposta, né? E a única coisa que eu tirei de bom do filme, a priori, foi uma parábola contada por um senhor. Os mais velhos são demais. E ele conta a parábola assim, inclusive eu vou fazer essa parábola versão criança, versão infantil, para contar para os meus alunos. Eu achei muito massa. Ele diz assim, que um homem queria subir uma montanha muito alta. No meio da montanha ele encontrou um tigre. E ele aí pensou, eu vou subir nesse tigre e vou chegar ao final da montanha sem ninguém me incomodar. Pense bem, ele achava que ia subir no tigre, ia chegar ao final da montanha sem ninguém incomodá-lo, ia chegar mais rápido. E aí, quando chegou no final, não foi ele que chegou no final. Quem foi? O tigre. E onde ele estava? Na barriga do tigre. Por quê?
Porque a natureza do tigre é essa. O tigre, ele olhou para o tigre e, na sua inocência, achou que aquele tigre era diferente dos outros tigres. Mas a natureza do tigre é de olhar para você e querer comer. E foi o que o tigre fez, porque é a natureza dele. E ele achou que o tigre ia ser bonzinho só com ele. Olha que inocência. O tigre vai me levar até lá em cima e eu não vou ser incomodada por ninguém. Quer dizer, porque o tigre vai afugentar todo mundo, menos ele. Lindo! Alecrim dourado, como dizem por aí. Você é o privilegiado, lindo. Aí o que acontece? É a mesma coisa. A gente fica achando que nós somos... É igual aquele cara que namora com várias mulheres, trai todas. E a gente acha que com a gente vai ser diferente. A gente conheceu ele traindo a namorada. E a gente acha que com a gente vai ser diferente, porque nós somos as maravilhosas. Né? É muita idiotice. Isso não é mais inocência. Isso é burrice. Né? A mesma coisa do tigre. Então a gente fica nessa coisa de achar que não... Mas esse branco que casou comigo é diferente. Esse branco que paga meu salário é diferente. Essa universidade, mesmo com conhecimentos brancos, ela não vai me embranquecer. É igual aquela pessoa iludida que fica achando que vai escurecer a família do branco. Vou escurecer sua família. Aí chega lá, aquele vídeo que faz... Foi um equívoco, Ô, Bayomi, tava com saudade de você, meu filho. Eu falei de você esses dias, você tava me abandonando. Pensa aí, comigo ele vai ser diferente. Confia, né? E o Smith confia. Gente, é muita inocência, para não dizer incoerência. A gente achar... Você odeia esse funk? Eu gosto do vídeo quando o menino fala ok, foi um equívoco. Eu adoro que a pessoa acha que vai escurecer. Eu quero ter um filho preto, esse casa com branco, né? Aí o filho nasce bege ou branco. E aí o menino disse, foi um equívoco. Eu amo, foi um equívoco. E aí eu fico pensando, menina, essa parábola hoje caiu como uma luva. A natureza do tigre é te comer, é te violentar. Pare de acreditar no tigre. Pare de confiar que o seu inimigo, tendo uma natureza que diz pra ele que ele precisa te violentar, que ele vai fazer algo bom por você. Eu vejo tantos depoimentos de homens que se casaram com mulheres brancas e que depois que se separou, ela levou tudo. E aí eles dizem assim, aprendi, nunca mais. Aí eu disse pra um hoje, o Nego do Borel tá aí fazendo escola. Vai, confia. Esse povo parece que não assistiu Corra, nem o diretor, né? Parece que não assistiu. Deus é mais. A inserção dos brancos em nossa vida se deu através de engano, traição, violência e morte. Vivíamos em paz com o nosso modo de viver, resolvendo nossos conflitos, a nossa maneira, mas no momento em que pessoas do nosso povo confiaram nos brancos, a desgraça começou. Então é isso. A gente precisa parar de confiar. Porque a natureza deles é fazer o que é melhor para eles. Onde o urubu chegou, foi assim que aconteceu. Em momento nenhum ele chegou para realmente prosperar alguma coisa, para nos dar alguma coisa. Eles não fazem isso, eles exploram, eles violentam, eles roubam, eles destroem. E a gente precisa entender que nós precisamos amar o nosso povo, as nossas coisas e lutar por nosso povo, sabe? A gente pode achar assim que a gente tem que parar de olhar, aliás, para esses artistas, essas pessoas que ficam cheios de fama e que são embranquecidos, como esse rapaz,
como aquele ator Omar Sy. Eu sou apaixonada pelo ator Omar Sy, a pessoa Omar Sy, mas eu não posso deixar de notar que Omar Sy é um palmiteiro, é um embranquecido, ele não consegue ver valor em si mesmo fora do branco, ele não consegue nem se amar enquanto africano, igual esse cara dos vídeos, né? Ele também se diz italiano, assim como Omar Sy se diz francês. Então não é porque essas pessoas que a gente admira anda do lado errado que a gente vai andar também, sabe? A gente precisa separar as coisas. Nossos ancestrais lutaram incessantemente para se livrar do domínio branco, tanto tirando a própria vida, quanto fugindo, quanto botando fogo na Casa Grande. Você percebe quantas pessoas se jogaram no mar, se suicidaram, mataram os próprios filhos para não permitir que eles viessem para as Américas se tornar escravos. Isso é amor, não é errado não. Ah, matou o próprio filho para não ser escravo. Entendeu? Para não ser escravo. Então isso não é ruim, isso é certo. As pessoas tiraram a própria vida para não serem escravas. Isso foi sim luta. Então as pessoas lutaram, deram sangue e derramaram sua própria vida ali naqueles mares, para hoje a gente dizer que eles derramaram sangue para a gente se integrar. É muita falta de caráter, muito mau caratismo dizer uma coisa dessa, sabe? Quantas pessoas fugiram da Casa Grande e criaram os quilombos? Eu vou dizer que essas pessoas queriam se integrar. Se eles quisessem se integrar, eles não fugiam, gente. Eles não faziam sua própria sociedade, com seu modo de viver livre, mesmo não pensando em conforto, mas tinha liberdade. Todo mundo comia o que tinha, plantava junto, vivia junto, resolvia suas questões, sem precisar do branco. Para hoje pessoas dizerem que nossos ancestrais lutaram para ter o poder de escolher estar com o opressor, escolher estar com o branco, escolher me embranquecer, escolher dar as costas para aquilo que eu sou, para os meus valores, para a minha história, para a minha espiritualidade, isso é maluquice. Para hoje uma mulher preta dizer que realizou um sonho casando com um branco, isso é loucura, isso não existe. Seja sincero, seja honesto. Parem de ficar botando os ancestrais nesse negócio, que esse negócio não tem nada de ancestralidade, não. Isso aí é uruguzação, como diz Marimba Anne. Você tá todo uruguzado, todo embranquecido. Você tá com um pensamento branco e vem pra cá dizer que nossos ancestrais lutaram por isso. Deixa de ser mau caráter. Ah, eu espero que essas pessoas ouçam essa live. Eu espero que eu coloque lá no Facebook e que as pessoas ouçam. Eu já disse a vocês, eu não tenho medo de perder seguidor. Eu só estou aqui para falar a verdade. Se eu não acreditar naquilo que eu estou falando, eu não falo. E a gente precisa ser radical mesmo. Porque hoje nós precisamos de pessoas guerreiras, aqueles que não têm medo de falar as coisas, aquele que não está nem aí para popularidade. A gente precisa falar o que é necessário. Então eu não estou nem aí para o que eles dizem, se eles se decepcionaram comigo, né? Eu vejo as pessoas me solicitando amizade. Muitas vezes eu não aceito, de pessoas pretas, que têm vários amigos em comum. Mas se eu vejo que são pessoas de esquerda, são pessoas palmiteiras, e o meu medo é porque eu sei que eles não vão gostar do que eu falo. E aí vai ter dois trabalhos, de aceitar a solicitação e de excluir ou de bloquear. Então eu prefiro que nem entre no meu perfil, porque eu vou falar mesmo. Entendeu? Eu vi uma me dando indireta o tempo inteiro. Por que não sai, porra, do meu perfil? Se sabe que eu sou isso aqui. Sabe? Nem, né, aquele negócio de nem faz, nem sai de cima, né? Porque não se transforma, não quer mudar a mente, porque gosta de viver no meio dos brancos. Fica falando o tempo todo que é oprimido pelos próprios pretos, é uma loucura isso. Sabe? A pessoa dizer que não é oprimido por branco, é oprimido por preto. Olha, parece até que preto tem poder de opressão. Me deixe, viu? Eu não aguento com essas maluquices, não. E aí eu queria falar sobre 3 ancestrais
que lutaram na época da escravização, que derramaram sangue ou que arriscaram a própria vida pela nossa libertação, pela nossa autonomia, para mostrar para vocês que tudo isso é enxerto. Não tem como os ancestrais apoiarem esse tipo de união com o urubu. Não tem como, sabe? Aí a primeira é Harriet Tubman. Harriet Tubman, eu peguei um resuminho aqui. Orou pelo filho do senhor, né, lá da casa onde ela era escravizada, quando este estava doente. Mas quando ele cresceu, ela queria se casar com um homem que era livre e o pai não deixou. E obrigado, Jamerson. E ele olhou para a cara dela, aquela cena é icônica. Ele olhou para a cara dela e disse que o pai dele ensinou para ele que o negro, que eles acham que é amigo, né, que ela estava lá orando por ele para ele ficar bom, ele é igual um bicho de estimação, que você gosta, olha só o que ele diz, que você gosta, mas que tem que manter distância e tem que colocar ele no lugar dele. Ele tem que saber quem ele é. Então tratou ela como um bicho de estimação, que era assim que eles tratavam. E naquele momento ela percebeu que ela não era amiga dele, que ela era escravizada e que a única salvação dela era a autonomia, era a liberdade, era sair dali. E aí você já conhece a história, quem não assistiu ainda assiste, já tem na Blackflix e tem no Telecine. Harriet Tubman se picou, fugiu, e depois que ela conseguiu chegar num lugar seguro, que ela encontrou uma organização de pessoas pretas que libertavam outros pretos e davam uma nova vida para essas pessoas, ela passou também a se organizar primeiro sozinha, porque ninguém acreditava que ela podia, porque ela era uma mulher sozinha. Ela aprendeu a se portar como uma pessoa livre e começou a libertar pessoas. E aí a organização percebeu que ela era retada mesmo e inseriu ela na organização. E ela aí libertou muitas pessoas. Vocês conseguem conceber Harriet Tubman, uma pessoa que entendeu que o branco não é amigo, que o branco não é salvador, que eles têm o próprio interesse deles e que o nosso interesse é nos libertar dele. Você acha que essa mulher vai apoiar que você se case com branco? Que você vá para a universidade se embranquecer? Que você se integre? Maluquice, mau caratismo, forçação de barra. Não tem como. Porque sair da casa grande é que é libertação. Sair do meio do urubu é que é libertação. Estar lá ainda é escravidão. Você pode ser quem for lá dentro, ainda é escravidão. Quando cai a ficha, ninguém segura a força. É exatamente. Quando a gente percebe, é igual... Gente, eu pensava da mesma forma quando eu era do PT. Né? A pessoa que me perguntou hoje, você é de que... Como foi que ela falou? De que ideologia política? De se você me seguisse, você sabia. Por que não é de esquerda e de direita? KKKKK, o Arnaldo me deixa. Pulo os erros e pego os acertos. Então, quando eu era do PT, eu pensava assim também. Eu pensava que ali era um meio de eu libertar o meu povo. Eu nunca fui por questão individual, por olhar para o meu próprio umbigo. Eu fui achando que ali era uma forma de lutar para o meu povo. Mas quando eu percebi que aquelas pessoas ali tinham seus próprios interesses, que nada ali estava cogitando a possibilidade de nos dar emancipação, de nos dar protagonismo, que eles nos usavam para poder eles estarem nesse patamar de donos da vez, de líderes, e que nós éramos apenas aqueles que cooptavam o nosso povo, aquele que segurava a bandeira, aquele que fazia número. Quando eu vi um monte de mulher
falando de feminismo e só votando em homem. Quando eu vi um monte de preto falando de racismo e só votando em branco. Eu disse, gente, isso aqui tá errado. Isso aqui é maluquice. Isso aqui nunca vai ter. Olha, eu vi a gente que não fazia um negocinho assim, mas ficava no palanque com Lula e eu que me desgraçava toda. Fazia música, fazia repente. Que vergonha. Meu Deus. Fazia tudo aquilo, era tratada como qualquer coisa. Então eu percebi que nós somos isso para eles. Nós somos qualquer coisa. Os brancos é que tem valor, pode ser o menor deles. Eles é que tem valor. Então a gente precisa enxergar essas coisas, parar de ficar se iludindo, sabe? E de colocar os nossos ancestrais nessa onda aí, gente. Meus ancestrais lutaram tanto para eu ter poder de escolha. Para você poder escolher tomar e não gozar. Tô muito ousada. Vamos lá. O segundo é Nat Turner. Nat Turner também, quando era pequeno, ele se achava amiguinho do filho do dono da casa, né? Do Urubu. Ele foi ensinado a ler pelo filho do Urubu. E ele achava que eles eram iguais. Que é assim que eu estou dizendo assim, nós somos todos iguais. Essa frase, né? Então ele achava que eles eram iguais, porque eles brincavam juntos, ele ensinou ele a ler, né? Isso mesmo, Paula. E aí, quando ele cresceu, tem uma cena que ele tenta... Quando ele conhece a mulher que viria a ser a esposa dele, ele aconselha esse rapaz que hoje deixou de ser criança para ser o dono da casa. E ele olha pra cara dele e diz, você pensa que você é quem? Aí ele recebe a primeira porrada. Porque o dono da casa, que antes era amiguinho dele, coloca ele no lugar dele. Você tá pensando que você é quem? Você tá pensando que você pode me dar conselhos? Boa noite. Então ele diz assim, ele começa a perceber. Ele começa a perceber que mesmo ele servindo a esse senhor, mesmo sendo usado para gerar lucro para ele, a sua mulher não deixou de ser violentada, o dono da casa não deixou de pegar a esposa de amigo dele e oferecer a branco. Ele começou a perceber que mesmo ele sendo aquela pessoa assimilada que não apresentava nenhum perigo para os brancos, ele só se arrebentava. E ele estava ajudando a escravizar ainda mais o seu povo, que foi o que Nat Turner fez. Boa noite, Luiz. Ele começou a olhar para a Bíblia, que era o que ele usava, de uma outra forma. Ele começou a ter uma visão, porque quando o ancestral, quando o orixá te chama, pai, em algum meio ele vai chegar em você. E Nat Turner, ele desde criança, ele tinha marcas no corpo, que o mais velho disse para ele que você está sendo separado pelos ancestrais para ser líder. Então, a nossa ancestralidade achou ele. Mesmo ele lendo a Bíblia, mostrou a ele dentro da Bíblia que ele tinha, a espiritualidade dele era tão forte, que mostrou a ele dentro da Bíblia que ele tinha que fazer uma revolução, que ele tinha que matar aquela galera. E assim ele fez, ele juntou os negros que estavam revoltados e organizou uma revolta. E matou branco pra caralho, não foi pego, ele se entregou quando ele viu que muita gente preta tava morrendo por causa dele, ele se entregou, mas antes ele matou muita gente. Muita gente. E quem foi que denunciou a revolta? Foi um preto assimilado. Esse preto que diz que meus ancestrais lutaram para poder escolher ficar perto do escravizador, do opressor. Sabe? Aí você vai achar que Nat Turner, depois de ter feito tudo isso, de ter entregado a sua vida em sacrifício pelo nosso povo, de ser enforcado em praça pública, ele vai apoiar que você se case com branco, que você se integre. Vai procurar o que fazer. Oi, Sedom, que demora, hein? Mas veio. E aí foi um negresco, um prestígio. Preto por fora e branco por dentro.
né? Que depois se arrependeu do que fez, mas fez, entendeu? Então, veja bem, o exemplo de Harriet Tubman, o exemplo de Nat Turner, não é de pessoas que queriam se integrar com o branco. Pelo contrário, eles perceberam que ali não havia liberdade, ali não havia autonomia, ali só havia escravização. Entendeu? Então eles, pegaram a pista e foram procurar organizar o seu povo para libertar. E aí o terceiro é Zumbi dos Palmares, que mesmo sendo livre, entendeu que não era liberdade nenhuma estar sob a tutela do branco, que ele morava com um padre, né? Está com o branco, regido por uma espiritualidade branca, né? Sob a tutela de um branco, não era liberdade. Então ele fugiu e foi para Palmares, porque lá ele sabia que estava a sua família, a sua cultura, a sua espiritualidade, tudo estava ali. Com o branco não era o seu lugar. Por quê? Porque era uma pessoa espiritualizada que entendia o que falta a nós, pessoas pretas, essa conexão com a nossa ancestralidade, essa conexão com a nossa espiritualidade. Isso vai para além de religião. Quando a gente é conectado, a gente percebe que tem alguma coisa errada. A gente percebe que ali não é o nosso lugar, que o nosso lugar é com o nosso povo. Que não existe revolução, não existe autonomia debaixo da tutela do branco. Só existe autonomia quando somos nós, juntos com os nossos. E aí Zumbi fugiu para Palmares. E ao perceber que Gangazumba queria se integrar, não existe liberdade para pretos vivendo numa sociedade branca. Existe se a gente não se integrar, né? A gente precisa querer construir o nosso. Veja bem, Zumbi percebeu que Gangazumba era um palmiteiro, que aqui confiou nos brancos, queria se integrar. Olha só, essa história de Gangazumba, você percebe bastante que é a mesma história do tigre, não tem como confiar. Os caras ofereceram uma trégua, né? Ofereceram terras, mas na verdade eles queriam era acabar com Palmares. Porque o branco, ele não admite que você esteja fora dos pés deles, fora dos domínios deles. Eles acreditam que eles têm privilégios, que eles têm domínio sobre a sua vida em todos os âmbitos. É por isso que homem branco, mulher branca, quer ter esse privilégio de se casar com quem eles quiserem, casar com preto. Você que está errado, porque você que casa com ele é que está errado. A organização é o caminho, com certeza. Entendeu? E aí o que aconteceu? Zumbi percebeu. E depois o próprio Gangazumba percebeu que ali tinha um conluio para destruir Palmares. E aí, Zumbi deu um ninja, organizou Palmares e conseguiu resistir por muito tempo. A gente sabe que ele não ficou vivo até o fim, mas deixou legado, né? A sua esposa também não se permitiu ser escravizada. E aí o que acontece? Eles tentaram destruir Palmares. Eles podem ter destruído uma batalha, mas Palmares sobrevive até hoje. Palmares sobrevive em nós. Assim como Garvey, quando ele diz que ele voltaria, ele volta em nós, volta no nosso trabalho, na nossa organização, não é? E foi da mesma forma com Palmares, quando a Cotirene disse que Palmares era eterna. Teoricamente, o processo de Zumbi e Nat Turner seriam mais difíceis de enxergar, que estavam presos, mas na prática eles se libertaram muito mais rápido do que certos pretos que se veem como conscientes, com certeza. Boa noite. E aí o que acontece? Harriet Tubman, Nat Turner, Zumbi dos Palmares se sacrificaram, ficaram debaixo de risco, derramaram sangue,
ajudaram a libertar tanta gente para hoje você dizer que os meus ancestrais lutaram, derramaram sangue para eu escolher com quem eu quero me casar, para eu ser o que eu quiser, para eu me integrar. Aí procurar o que fazer, rapaz. Olha, é muita, não é loucura, não. É baixeza. É baixeza, porque você pega os seus ancestrais e coloca ali como uma carteirada para dizer que os seus ancestrais validam aquilo, mas não valida. Se você for honesto de verdade e pegar a história dos seus ancestrais, você vai ver que os seus ancestrais não lutaram por isso. Nossos ancestrais que faziam caixa todo mês, botavam dinheiro ali, no final do caixa, compravam alforria de um, compravam alforria de outro. Essas pessoas lutaram para você hoje estar integrado com o branco? Para você querer igualdade? Não. Lutaram para você ter autonomia, para você ser livre. Livre. E não cabe liberdade quando você está junto com o seu opressor. Isso não é liberdade. Ah, mas a pessoa que está casada comigo não é meu opressor. Você fortalece quem? Cabeça de ovo de jegue. Quando você se casa com ele, quando você embranquece sua família, quando você deixa de dar poder ao seu povo e dar poder a ele. Aí esse rapaz está fazendo os vídeos, ganha dinheiro pra caralho. E aí depois ele cria um patrimônio, e esse patrimônio vai ficar com quem? Com aquela mulher branca, com filhos brancos. Olha a família de Gilberto Gil aí, é uma prova disso. Sabe? E tantas outras famílias que a gente conhece, que a gente vê que está sendo embranquecido. E a gente não consegue perceber que os nossos ancestrais não queriam isso. Os nossos ancestrais querem que nós voltemos a ser um povo livre, a ser um povo autônomo. A gente não vai conseguir ser livre, ser autônomo, se juntando com eles. É da natureza deles querer o protagonismo, é da natureza deles querer estar acima de nós, é da natureza deles roubar, matar e destruir. E a gente tem que deixar de ser inocente. Deixa eu ver aqui a hora, viu? Ainda falta 11 minutos, porque eu falo, vou falando, não me empolgando. Os ancestrais morreram de graça, né? Só para os integracionistas passarem vergonha 24 horas por dia. Pois é. Pois é. Menino, a gente sabe o custo que eles pagaram para que nós hoje tivéssemos condições de ter nossas coisas. Se você for olhar os remanescentes de quilombo, aqui tem, perto de mim tem um quilombo do Urubu. E aí, no quilombo do Urubu, se eu não me engano, o do Urubu mesmo, que o Derba, os marinheiros violentam o tempo todo, porque diz que a terra é deles. Você acha que o branco tá a favor de quem? Do pessoal que é quilombola? E aí essas pessoas ficam acreditando que o Estado vai fazer alguma coisa, e aí vai lutando com o Estado, vai pegando advogado, vai tentando. Não vai. Porque eles decidiram que é assim, que é deles. Mas a gente ainda acha que o branco é parceiro. Sabe? A gente ainda acha que o branco tá na luta com a gente. Teve uma que disse isso pra mim, né? E ainda disse a mim que eu estava pregando ódio. Gente, eu não estou pregando ódio a ninguém. É como disse Malcolm, eu estou pregando amor ao meu povo. Nós precisamos amar o nosso povo. Nós precisamos amar a África acima de qualquer coisa. E trabalhar pela autonomia de África, pela emancipação de África. Não cabe mais essa inocência. Sabe? Eu nem chamo de inocência, mas tem alguns que são realmente inocência, sabe? Essa incoerência de ficar achando que a gente só vai fazer se estiver junto com eles, historicamente não funciona. Se você for olhar para trás, você vai ver que até hoje está girando em círculo. E quem é que está se acabando? Nós.
Eles estão investindo maciçamente em uma indústria fonográfica que supervaloriza o relacionamento interracial. E vocês acham que eles estão fazendo isso por quê? Porque eles querem valorizar a gente? Porque preto é bom? Não! Eles estão fazendo isso porque eles sabem que quando nós nos juntamos, é poder para nós, para sair debaixo do pé deles. Eles sabem que um povo que ama o seu opressor nunca vai ser livre. Eles querem continuar explorando o continente. Eles querem continuar nos dominando. Eles querem continuar nos matando. E para isso eles contam que a gente continue amando eles. Eles contam que a gente fique apaixonado por eles. Que a gente acha que eles não são perigosos. Que eles são bonzinhos. E a gente é que tem que parar com isso, porque nenhum povo, eu digo isso sempre, nenhum povo que quer ter poder se alia com o seu opressor. Pelo amor de Deus, negócio de fada sensata. Nenhum povo que quer ter poder confia no seu inimigo. A gente só negocia com o inimigo quando tem poder de barganha, quando tem poder de impor respeito. Lembra que eu falei aqui de Doutor Estranho e Dormammu? Doutor Estranho só conseguiu negociar com Dormammu porque ele tinha um poder que incomodava Dormammu. Mas Dormammu era uma entidade muito poderosa. Se Doutor Estranho não tivesse algo que impusesse respeito a Dormammu, ele não ia conseguir negociar. Porque quem está organizado, quem tem a estrutura, engole quem não tem. Entendeu? É a cadeia alimentar, o grande como o pequeno. Então, se eles estão organizados, eles vão nos engolir. Mas se a gente se junta, se casa com os nossos, se a gente faz as nossas empresas, as nossas escolas, se a gente trabalha para a autonomia dos nossos, a gente tem poder de impor custo, poder de impor respeito, de dizer, não vai entrar, porra, isso aqui é nosso. Sabe? Quando é que a gente vai entender isso? A gente vai ficar girando em círculo o tempo todo? Achando que casar com branco é legal, que embranquecer nossa família é legal, ver nossos filhos embranquecerem. Sabe? Ver nosso patrimônio todo ir para a mão de pessoas brancas. Ver o nosso povo sofrendo, ó, girando em círculo a vida inteira porque não tem poder nenhum. Sabe? A gente... Não é possível que a gente não vai entender isso. Não vai botar na nossa cabeça que se relacionar com os nossos, amar os nossos, é poder para os nossos. Esse negócio de amor não tem cor, é a maior balela que existe, porque amor é construção social, você aprende a gostar das coisas. Por que eu tenho um paladar insuportável, infantil? Porque eu fui ensinada a gostar das coisas que eu gosto. Eu não fui ensinada a gostar de verduras, de coisas, de folhas. Tudo isso para mim é uma luta, porque eu aprendi a gostar errado. Então a gente tem que desaprender. A gente aprendeu a gostar errado do branco porque a gente passou uma vida sendo deseducado para acreditar que nós não éramos humanos, que nós não éramos bonitos, que nós não éramos inteligentes, para nos ver como animais, pior do que animais. E para enxergar eles como dotado de toda a beleza, de toda a inteligência, de toda a sabedoria, de todo o poder. E hoje que a gente consegue conhecer a nossa história, conhecer a nossa ancestralidade, saber quem nós somos, ver o quanto nós somos lindos, nós vamos continuar amando esse povo que nos educou para nos dominar, nos deseducou para nos dominar. Não é possível isso. Não é possível. A gente tem que sair dessa meninice. Essa meninice negresca, embranquecida, de ficar achando que a gente pode fazer luta junto com eles. A gente tem que se juntar com os nossos. E a gente percebe também que as páginas pretas
fica nesse ciclo, sabe? De supervalorizar o preto, que é mais claro. O preto que tá dentro de um padrão de beleza branco. A gente parece que tá colocando os nossos na vitrine. Os homens têm que ser tudo musculoso. As mulheres têm que ter a cintura fina e o rabão. Sabe? A gente não consegue entender que nós precisamos nos amar, independente daquilo que a nossa aparência fique determinada por eles. Porque são eles que determinam que os B. Jordan, que as Isa são os padrões de beleza do preto. E a gente não pode comprar isso. A gente não pode comprar isso, porque senão a gente fica a vida toda sonhando com esse padrão e não nos amando. Sabe? Eu vejo uma mulher de 1,70 que seja assim, que seja assada. Eu digo, porra, não quer uma mulher preta, quer uma mulher dentro de um padrão. Que maluquice. Toda mulher preta tem 1,70 m. É a universalização do branco, da cultura do branco, certo só se estiver ao lado deles, das coisas que o branco disse que é certo. Exatamente. E a gente vai deixar isso continuar? Se a gente sabe que são eles que determinam que isso é que é certo, a gente vai continuar. A gente precisa olhar assim, ó. Se o branco diz que é por aqui, a gente vai por cá. Tem que ser assim. Se o branco diz que é para gostar disso aqui, eu vou gostar do de cá. A gente precisa olhar desse jeito. Eu quero andar na contramão deles. Eu quero viver uma cultura que eles não valorizam. Eu quero viver uma espiritualidade que eles não valorizam. Porque o que eles gostam não me serve. O que eles gostam é para me dominar. Exatamente, um padrão individual não representa a coletividade. Nós somos um povo. Nós sabemos que estamos fragmentados, nós sabemos que nós estamos solitários, que tanto homem quanto mulher preta vivem um momento de solidão, mas a gente não tem que chorar, a gente tem que se curar juntos, nos amando. Quando diz que amor preto é cura, na verdade a cura é amar o nosso povo. Amar o nosso povo, amar tudo que nós somos. Toda a representação preta, toda a nossa cultura, perder esse medo, essa branquice que faz a gente achar o que é preto feio. Quantas vezes nós passamos por imagens que representam a África e achamos feio? Porque nós aprendemos a gostar das coisas europeizadas. A gente aprendeu a gostar daquilo que o branco diz que é bonito. Então amor é construção, esse negócio de amor não tem cor. É mentira. O seu amor precisa ter cor. Porque a violência tem cor. O racismo tem cor. Nós precisamos amar o nosso povo. Nesse dia, aí sim, você vai estar honrando os seus ancestrais. Você vai estar honrando toda a lágrima, todo o suor, todo o sangue que os seus ancestrais derramaram. Porque eles derramaram para que nós sejamos livres. E liberdade é estar com os nossos. É fortalecer os nossos. Não existe outro caminho. O que passar disso aí é branquice. É maluquice. Vá de encontro aos seus desejos. Questione os seus desejos. Questione a sua vontade de fazer a vontade deles. Aí você vai ver que a gente vai conseguir se juntar. Menino, tem uma mosca, uma muriçoca, sei lá o que, me mexendo aqui por debaixo que eu tô ficando nervosa. Gente, era isso que eu queria falar hoje, né? Eu vi isso hoje demais, muita gente. Aliás, eu vejo isso o tempo todo. Os grupos de pretos têm tantos auges que é uma coisa absurda. Como o nosso povo tá perdido. A gente precisa resgatar, a maioria deles, aqueles que a gente puder resgatar. Sabe, para poder entender isso, porque é muita gente querendo um branco para chamar de seu. Sabe? Obrigada, Jambo. Foi muito bom estar com vocês mais um dia, mais uma semana vencida. Nós ficamos aqui segunda, quinta e sexta. E mesmo sendo o dia da cachaça, a galera ficou aqui até o final. Tô muito feliz por isso. Tudo tem cor.
Só o amor dos palmiteiros que não tem. O amor é o alecrim dourado. É isso mesmo, foi isso que eu falei aqui antes. Apenas você não chegou antes pra ver. Então, cada dia que eu passo aqui com vocês, a gente aprende, a gente troca. E a ideia é essa mesmo. E que a gente aprenda e busque aprender mais fora desse contexto de internet. Que a gente multiplique esse conhecimento. Que a gente traga outros irmãos à luz. E que a gente também pense em formas de nos organizar. De nos organizarmos. Para que o nosso povo realmente tenha espaços de construção coletiva, que a gente mude as coisas, sabe? Não pode ser da boca para fora, não pode ser retórica. Nós precisamos sair do discurso para a ação. Nós precisamos ter as nossas empresas, as nossas escolas, as nossas organizações políticas, econômicas, culturais. Eu tenho trabalhado muito por isso. Né? Infelizmente ainda estou com poucas pessoas para construir isso, mas eu fico muito feliz que já tem muita gente que quer fazer essa construção, né? As camisas do projeto tá aí para quem quiser comprar, viu? E quem puder curtir o Instagram da Quilombo Longa. Eu ainda não comecei a fazer as postagens, porque eu quero fazer postagens bem direcionadas para educação, para professores e pais pretos, mas a gente vai começar. Viu, gente? Obrigado pela audiência mais uma vez, né? Curtam a Papo de Preto no Facebook, no YouTube e aqui no Instagram. Acompanhem as lives, compartilhem, comentem. Eu gosto de saber também o que vocês pensam. E até segunda-feira. Um beijo preto pra vocês. Um beijo africano.